Amém, louvado seja Deus. Neste momento a palavra está com o mensageiro. Amados, a paz seja convosco. Vamos abrir as nossas escrituras no livro de Apocalipse, capítulo 2. Não preciso citar o tema, porque toda a igreja já sabe, né, o tema de hoje. Amém? Todos encontraram? Apocalipse, final de Bíblia, capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor diz: escreve ao anjo da igreja que está em Itaquera, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Itaquera, igreja, porque foi escrita para a igreja de Éfeso, mas hoje é para a igreja de Itaquera. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem serem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tendes paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Com 82 anos, não tem cansado. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Pratica as primeiras obras, quanto não, brevemente te ativirei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolatas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Vamos dar um amém bem forte, igreja. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Maravilhoso é o nosso Deus. Amados, estou feliz de estar com os irmãos mais desta vez. Quando eu recebi o convite, assim, de primeira mão achei um pouco difícil, mas logo assim a mente da gente trabalha rapidamente. O Espírito de Deus, ele forma assim rápido na mente daqueles que são seus. E eu disse: Senhor, vamos falar sobre o primeiro amor, ter que voltar, e realmente eu preciso voltar. Eu preciso voltar a esse primeiro amor. Nós vamos falar sobre a igreja da qual o Senhor faz parte do teu reino. Nós vamos falar de uma igreja, irmãos, a igreja que faz parte do reino de Deus. Os irmãos podem ter por certo isso que eu estou dizendo aos irmãos. Se você, observe bem o que eu vou dizer, se você não entrar no reino de Deus, a culpa não está na igreja. Pode ter por certo isso, a culpa não está na igreja. Esta dificuldade está em cada um de nós. Se nós não entrarmos, irmãos, esta dificuldade está em cada um de nós. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele teve assim, uma grandiosíssima dádiva em dizer para você, a dizer para os seus discípulos naquela época, que se estende até nós: não temas, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do meu Pai dar a vocês o reino. Jesus disse isso, foi Ele que disse. Então este reino é seu, este reino é nosso, é do agrado do Pai, é do agrado de Deus dar a você este reino.
Então vamos abraçar e vamos realmente entrar por este caminho para nós podermos alcançar essa dádiva. A igreja de Éfeso era uma igreja, irmãos, situada entre as 7 igrejas da Ásia Menor. Era uma igreja, assim, particularmente entre si, uma igreja muito forte, muito poderosa, porque Éfeso naquela ocasião era uma cidade, eu não vou dizer que seja assim como São Paulo, mas é uma cidade muito forte, muito rica, muito poderosa em valores. Eles tinham ali os seus artifícios, tinham ali as suas construções, eles tinham ali as suas indústrias, e era uma igreja realmente bem conceituada. E na verdade, um dos anjos que recebeu, um dos pastores, um dos pregadores e obreiros daquela cidade, que recebeu mais elogio das cartas escritas às 7 igrejas da Ásia Menor, foi a de Éfeso. Ela recebeu 9 elogios. 9 elogios. Talvez vocês, os irmãos, vão lembrar de uma lição que nós tivemos aqui ao ano retrasado, não o passado, mas ao retrasado. 10 menos 1. Quem lembra? 10 menos 1, 0. Porque qualquer que tropeçar em um será culpado de todos. Então, não é por causa dos 9 elogios que o Senhor não havia de corrigir a falta que estava, porque Ele quer a sua igreja no seu reino. Ele quer a tua igreja no teu reino, então precisa estar qualificada, não só em 5, não só em 8, não em 9, mas em 10. Precisa estar qualificada nos 10 para entrar no reino de Deus. E por isso então ele diz: eu sei as tuas obras. Eu conheço. E na verdade, irmãos, Deus, Ele te conhece. Ele me conhece. Ele conhece a igreja no todo. O salmista, ele escreve assim, que antes que as palavras cheguem na tua boca, antes que as palavras cheguem na tua boca, diz o salmista, de longe, o Senhor conhece o que você vai falar. Então o Senhor, Ele sabe, Ele conhece. E quando Ele deixa declarado aqui para nós, Ele deixa declarado para esta igreja, para a igreja de hoje de Itaquera: eu sei as tuas obras. Aquele que tem as 7 estrelas, aquele que tem os 7 castiçais, ele anda no meio dos 7 castiçais. Quem anda no meio dos 7 castiçais? Os 7 castiçais está qualificado entre as 7 igrejas. É ele que anda entre as suas igrejas. É ele que passeia no meio da sua igreja. Eu sou o que ando no meio dos 7 castiçais. É o Senhor que está no meio de vós. É o Senhor que está no meio de nós, é Ele que anda no meio dos 7 castiçais. Nós, irmãos, precisamos ter essa ciência em nós. Se nós somos um dos castiçais, nós precisamos realmente estar com qualidade de um valor muito grande, um valor muito imenso, para que todos que estiverem ao nosso redor poderá nos olhar e nos contemplar e dizer: realmente, este povo tem um Deus que trabalha por eles. Este povo tem um Deus que anda com eles. Assim como muitos puderam reconhecer que Deus ia numa coluna de fogo durante a noite, para que Israel não se perdesse. E durante o dia, para que o sol não a molestasse, o Senhor ia numa coluna de fumaça, o Senhor cobria, e todo o povo, por onde eles passavam, eles diziam: o Deus estranho, o Deus do qual nós não conhecemos, o Deus dos céus, está no meio desse povo, porque não é possível esse povo num deserto como esse, caminhar, e ainda produzir, e ainda gerar filhos, e ainda poder os teus sapatos não estragar, as suas vestes não envelhecer. Tem que ter algo diferente no meio deles. E nesses últimos dias do qual nós estamos vivendo, irmãos, este povo precisa reconhecer, porque quem anda no meio de nós é o Senhor Jesus Cristo. Eu sei as tuas obras, eu é que ando entre os 7 castiçais.
Eu tenho por certo, tenho conhecido o seu trabalho, a tua paciência. Eu digo para os irmãos que paciência é uma coisa bastante difícil. É muito difícil. Às vezes você fala, não, eu sou paciente. Mas você resiste a primeira vez, resiste a segunda, terceira, na quarta, quinta, você já está explodindo. Você já não está mais conseguindo, porque a paciência, realmente, irmãos, é algo difícil, é algo duro. Mas o Senhor, Ele reconhece aqui a paciência deste anjo. Eu reconheço, eu tenho visto a tua paciência. Tu sofreste por causa do meu nome. Tu sofreste por causa do meu nome. Quantos de nós, irmãos, temos sofrido aqui pelo nome do Senhor? Quantos de nós? Talvez, se eu fosse olhar para mim, mas que sofrimento eu tenho passado pelo nome do Senhor? Quando João, irmãos, escreve esta carta, quando João recebe esta dádiva para escrever, nós podemos ter ciência de que esses nossos irmãos passaram por muitas situações, e João foi um desses que passou por situações muito degradantes, situações difíceis. E quando João escrevia, quando João recebeu esta carta aqui, para ele as coisas haviam acabado, para ele o mundo havia esmoronado sobre a sua cabeça. João, irmãos, anos antes de ele escrever esta carta, João passou por uma situação da qual o imperador, da onde João habitava, rejeitando a palavra de Deus, rejeitando João como pregador, rejeitando o evangelho anunciado, o evangelho de Cristo sendo anunciado, o imperador manda lançar João em um tacho de azeite fervendo. Assim diz os historiadores que João, ele foi lançado em um tacho de azeite fervendo. Eu sei as tuas obras e tens sofrido pelo meu nome. O quanto tens sofrido. E ainda conta a história que aquele imperador e toda aquela multidão que estava vendo aquele martírio, que estava observando, queria ver João ser realmente ali, frito naquele tacho de azeite de uma forma que eles achavam que ia tirar de dentro daquele tacho como um torresmo. Ainda diz os homens que escrevem a história de João que quando os soldados lançaram João dentro daquele tacho, somente as fagulhas que voaram daquele tacho de azeite foi o suficiente para matar, para destruir todos aqueles 4 soldados que levavam João amarrado para jogar naquele tacho de azeite. E diz ainda que a fumaça, o fumo que subiu daquele tacho de azeite fervendo, cobriu o lugar. E o imperador atento, esperando que João saísse dali frito como um torresmo. Mas de repente a fumaça passou e João se levanta, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Condenado à morte, mas o Senhor a livrou, o Senhor a sustentou. Eu tenho visto quanto sofreste pelo meu nome. Se nós olhar para nós hoje, irmãos, qual é o sofrimento que nós temos passado? Anos depois, João, ele não cessa. Os irmãos, não sei se todos conhecem, sabem a história, que todo homem que é condenado à morte, se ele for liberto, se foi condenado à forca, a forca quebrou, ele não pode mais ser condenado à morte. Foi condenado a ser fuzilado. Fuzilado pode até 3 vezes. Se as 3 vezes falhar, não pode mais. Isso está na nossa Constituição, está na Constituição dos países que têm pena de morte até hoje. João, novamente, por
pregar o evangelho, João é condenado à morte novamente. O imperador manda chamar João para ser morto, mas quando João chega naquele palácio, naquele império, os soldados que tinham visto a cena antes dizem: Senhor, este homem já foi liberto uma vez, não pode ser morto novamente, ele não pode ser morto aqui por nossas mãos. Então ele disse: então manda esse homem, leva ele para a ilha para ser destruído lá eu quero ver o que vai fazer com ele, já que não pode matar, leva, eu tenho visto quando sofreste pelo meu nome. E João foi levado para aquela ilha, mas quando João chega ali, ele pensou que havia acabado. De repente, no capítulo 4, ele diz assim, que ele vê os céus abertos, e uma voz trêmula que disse: João, sobe aqui, porque eu quero falar contigo, aleluia. E quando João então é levado em espírito aos céus, o Senhor revela para ele essas cartas, e ele escreve: a você hoje, pastor João, da igreja de Itaquera, eu sei as tuas obras, e o quanto tu tens sofrido por mim, eu conheço a tua paciência, tu não negaste o meu nome, ainda não negaste o meu nome, passaste por todas essas situações, mas não negaste o meu nome. Qual seria a nossa posição hoje? Sofreste, tens paciência, tem trabalhado, tem executado aí o meu nome. Tenho, porém, contra ti. São muitos elogios, mas se você está tendo uma falha, não tem por onde, o Senhor precisa corrigir. Sabe por quê? Efésios, o Senhor quer apresentar uma igreja pura, uma igreja sem ruga, uma igreja imaculada. E se essa igreja tem que ser pura, se ela tem que ser imaculada, se ela tem que ser perfeita, precisa estar completa. Não é isso, igreja? Precisa estar completa. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Olhando eu para mim, olha você para você agora. Igreja não é somente o dirigente, não é somente o obreiro, não. Nós, a igreja, precisamos olhar para nós. Qual é o primeiro amor? Qual era a minha frequência no primeiro amor? Qual era as atividades minhas na igreja nesse primeiro amor? Quando eu comecei, qual era o meu trabalho? Falava que ia ter um culto, o pastor avisava, a diaconisa avisava, o grupo de oração avisava: ó, irmãs, vai ter um culto aqui, nós vamos fazer um ajuntamento aqui para um ensaio, vamos ter uma reunião aqui, 4 horas da tarde, 3h30, já estavam todas as irmãs aí, todas. Hoje, ó, irmãos, vai ter vamos fazer uma reunião aqui no sábado, porque no 6º dia você não pode vir, no 5º dia você não pode, no 3º dia você não pode, no 4º também você não pode, porque no 4º você trabalha, no 2º dia também não dá, 1º dia da semana é difícil, porque 2º eu trabalho, então vamos fazer no sábado, né, irmão? Vamos, marca para 2 horas da tarde. Ah, irmão, 2 horas não dá, porque 4 horas tem que estar na minha casa, porque eu tenho que sair da minha casa 7 horas da manhã, porque eu tenho que estar no culto às 9, chega às 10. Primeiro amor. Faz parte do primeiro amor. Nós precisamos, irmãos, voltar. Quero voltar. Acabaram de cantar, quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar, eu preciso voltar. Eu tenho que voltar, porque senão, se você não se arrepender, se tu não voltar a esse primeiro amor, se tu não voltar a esta caridade, eu vou tirar de você, eu vou tirar do teu lugar, eu vou arrancar de ti o teu catiçal, aleluia. Não podemos perder de forma alguma esta dádiva, igreja. Nós precisamos realmente nos voltar a este primeiro amor. E agora, ver de onde nós temos caído, onde nós temos parado, e recomeçar, para que nós possamos enquadrar nesta igreja, na igreja primitiva, na igreja sem ruga, na igreja sem mácula, numa igreja perfeita, uma igreja que tem direito de ser levada ao reino de Deus, para a glória do Todo-Poderoso. Diz a palavra que Ele será o nosso rei e nós seremos o seu povo. Povo realmente adquirido, povo comprado para o Senhor. Muitas das vezes, irmãos, nós pensamos em nós. O que Deus quer em primeiro amor?
Por quê? No que eu preciso voltar? Todos nós precisamos disso. Eu digo para os irmãos, não digo também só dos irmãos, mas até de mim, das igrejas por onde eu tenho passado. É até bonito contar, não é, presbítero Daniel? Dos 10, 15 anos atrás, de como era a igreja, né? Aquele avivamento, aquela força, aquela dedicação. Olha, aquele grupo de jovens, fala, vamos fazer um retiro. Olha, o retiro dos jovens. Olha, chegava no retiro lá, você estava contando com 30, chegava lá, tinha 90. Tinha 90, era muito bom. Primeiro amor, irmãos, isso faz parte do primeiro amor. Ter prazer na lei do Senhor, ter prazer na lei do Senhor e na sua lei, meditar de dia e de noite. Onde foi parar esse prazer da minha vida? Onde foi parar esse prazer que eu tinha, que eu sempre tive? Onde foi parar? Precisamos voltar. Eu quero voltar ao início, Senhor. Eu quero voltar porque o Senhor está cobrando de mim, está cobrando de você, está cobrando de nós nesta noite. Eu tenho esses novos elogios para vocês, mas eu tenho contra vocês isto: precisa voltar à primeira caridade. Quantas vezes, se eu perguntar aqui, quantas vezes um irmão, uma irmã, um jovem ficou 5 sábados sem vir na igreja? Quantos visitou ele? Faz parte ou não, igreja do primeiro amor? Faz parte ou não da caridade? Olha, filho de fulano está internado, filho da irmã está internado. Ah, agora ficou fácil, viu, irmão Maciel? Agora ficou fácil. Manda um WhatsApp para ele: ó, irmão, estou orando pelo seu filho, viu? Estou orando pelo seu filho. Faz parte do primeiro amor. Sabe, Deus quer que a pessoa faça o seu sacrifício. Um sacrifício lá no livro de Zacarias. Ó, um sacrifício. Vai lá, apresenta para o seu chefe, vê se ele vai gostar desse sacrifício. O seu sacrifício tudo torto, tudo atrapalhado. Deus quer sacrifício. Pega o seu dinheiro. Ó, hoje eu não ligo para o seu patrão. Ó, patrão, hoje eu não posso não. Hoje eu não posso trabalhar porque você trabalha amanhã. E vai lá, pega o ônibus, vai lá, visita, ora com ele, ora com a tua irmã, ora com o teu irmão, ora com o servo, ora junto ali e apresenta a caridade de Deus na sua vida, porque é assim que nós mostramos a caridade de Deus nas nossas vidas, uns para com os outros. Nós não vamos mostrar caridade para com Deus, não, é para com os nossos irmãos. E o Senhor contempla e vê, e diz a palavra que há um memorial nas suas mãos, que Ele está atento e Ele escreve todas as coisas que estão sendo feitas e realizadas na face da terra, pelos servos e por aqueles que não são servos, porque no grande dia, no dia dele mostrar a diferença, ele tem que ter algo escrito para mostrar. Essa é a diferença entre os que serviram a Deus e os que não serviram. Esta é a diferença. Eu tenho contra ti que tu deixaste do primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, porque se não se arrepender, logo eu virei e tirarei do seu lugar e do teu castiçais, se não se arrepender. O Senhor, irmãos, não é um Deus injusto. O Senhor não é um Deus miserável, não. Ele é um Deus bondoso, um Deus de paz, um Deus de alegria. Ele te dá a oportunidade, ele fala: arrepende-te. É necessário nós voltar a este primeiro amor, nos arrepender e ver de onde nós caiu e nos levantar novamente, levantar para a glória do nome do nosso Deus. É necessário que isso haja em nós, a dedicação. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele açoita, o Senhor, Ele repreende aqueles a quem Ele ama, porque quando o Senhor não te corrigir, quando o Senhor não te açoitar mais, pode ter por certo que o Senhor já tem tido você por gentil, mas enquanto Ele te corrige, enquanto Ele te açoita, é porque o Senhor te ama, Ele te quer bem, Ele quer ver você entrar no seu reino para viver com Ele para sempre. Olha, tendes, porém, isto: vocês têm aborrecido as obras do Nicolau, o qual também eu aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao que vencer, ó, tem plano no coração de arrepender? Colocou o plano no coração de arrepender ou fez igual Caim? Ah, Senhor,
Se você ler a passagem ali de Gênesis, irmãos, é até interessante. Quando você lê a passagem de Gênesis, Deus, em primeira mão, Deus não quis condenar Caim, porque o sacrifício dele não foi aceito. Deus disse para ele, mas vai lá, toma um outro momento, apresenta um outro sacrifício, apresenta, quem sabe, vem coisa boa de lá. Essa é a posição de Deus para você, essa é a posição de Deus para nós, irmãos. Deus não é injusto. Ele diz, olha, mas quem tem ouvido para ouvir, ouça, e ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Esta é a promessa. Se você tem esse desejo de estar no paraíso de Deus, de estar com o Senhor, de receber essa promessa, então arrepende-te e volta ao teu primeiro amor, volta a esta caridade que é o que falta para nós ingressar neste reino e estar diante do Todo-Poderoso. Deus, irmãos, Ele faz obras maravilhosas no nosso meio, que muitas das vezes nós nem conseguimos entender, mas Ele está fazendo a todo tempo nas nossas vidas. O Senhor está fazendo a todo tempo nas nossas vidas. Olha, são 7 igrejas, são 7 mensagens, e eu digo para os irmãos, escolheram um tema muito forte, mas não foi você que escolheu, é porque o Senhor quer falar com você, o Senhor quer restaurar, o Senhor quer te levantar, o Senhor quer fazer um movimento nesse lugar, e não é só aqui em Itaquera não, eu tenho por certo que o Senhor vai mover, por intermédio desta campanha, o Senhor vai mover toda a Igreja Universal Assembleia dos Santos, e onde estiver adorador, que quer adorar o Senhor por excelência, o Senhor vai mover esse lugar. O Senhor vai mover, porque não é só para vocês não, é para toda a tua igreja, é onde estiver os seus escolhidos, o Senhor vai trabalhar. São 7, esta aqui, irmãos, é a que tem 9 elogios, as outras vai ter muito menos, vai ter muito menos, viu? Eu até entendi que a mensagem minha era para Laodiceia, e eu vou dizer para os irmãos, se prepara, viu? Já vai se arrependendo, vai se convertendo, para quando chegar a mensagem de Laodiceia, você está grudado ao lado do Senhor Jesus Cristo, para você dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, aleluia, eis-me aqui, reviva e me restaura, porque estou aqui ao teu lado, aleluia. Deus é tremendo, irmãos. Então Deus colocou no coração de alguém para poder abrir esta campanha com essas 7 mensagens, para que nós, a igreja de Deus, possa reviver, possa renascer novamente. Eu não vou dizer nem reviver, mas renascer, porque nós, irmãos, já somos a noiva. Cristo não está falando essa mensagem, o Senhor não está falando com ninguém lá de fora não, o Senhor está falando com a sua noiva, que está se preparando para ser a sua esposa, que está se preparando para ser realmente parte do seu próprio corpo, como diz a palavra nos casamentos, osso dos meus ossos. O Senhor hoje fala com a noiva que está se preparando para ser a sua esposa, para ser aquela igreja agraciada. Então, não podemos redar de forma alguma, irmãos, mas precisamos nos endireitar às nossas veredas. Amém?